Queridos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez diante do programa Palavra que Salva, né? Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado para que nós possamos fazer nossa mensagem todos os dias aí, engrandecendo e louvando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus esteja com você, protegendo, ajudando você em tudo. Amém? Então receba essa palavra. E você que está nos assistindo pela primeira vez, ainda não tinha assistido nenhuma das mensagens e está aqui agora. Muito obrigado por você estar assistindo. E se você quiser fazer parte do nosso canal Palavra que Salva, seja bem-vindo. Você pode aí se inscrever. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Nós estamos aqui num texto de 1 Samuel, né? Verso já do 16 para 17, né? Quando nós vimos que Deus está levantando Davi como futuro rei de Israel, né? Nós podemos ver aqui também, né, quando ele diz assim, Samuel 16, 14, diz que Deus retirou, né? O Espírito de Deus se retirou de Saul. Essa palavra retirou, ela soa semelhante a teimosia, ou mal-humorado, ou triste, ou chateado. Ou seja, devido à teimosia de Saul, o Espírito Santo entristeceu-se e retirou-se para habitar em um coração que fosse agradável, puro, santo e amável, né? Em contraste com o versículo anterior, em que o Espírito entrou em Davi, né? Aqui presenciamos o Espírito sair de Saul, que, como vimos, passou a ser atormentado por um espírito maligno. Ou seja, aquele espírito estava pastoreando Saul, tornou-se o tutor, o mentor e o seu mestre. Por quê? Porque essa expressão maligno, ela soa parecido com pastor, né? Então ele estava sendo pastoreado por demônios, né? Em vez de Saul ele aceitar a repreensão de Deus, né, e retirar-se para sua casa, ele permaneceu sentado no trono, balbuciando coisas sem sentido, gritando, jogando sua lança na parede, vendo vultos descabelados, suado e sujo, que é uma humilhação para um homem. Antes o povo de Israel tinha que obedecer às ordens de um rei insensato. Agora são obrigados a cumprir determinações de um rei que está endemoninhado. Ele passou a reinar Israel. Foi por isso que Samuel ficou tão angustiado quando Saul foi rejeitado por Deus, pois anteviu a desgraça que caíra sobre a nação de Israel. Também temos 1 Samuel 16, né? Saul está oprimido, gritando, quando de repente um dos seus servos tem uma bela ideia e diz assim: precisamos trazer alguém que toque harpa para afugentar esse espírito maligno. Quem será o tocador de harpa escolhido? Mais uma vez Deus surpreende, né? Quem poderia imaginar que Davi, o homem que era o rei por direito, mas aí não de fato teria seu primeiro contato com o palácio real, trabalhando como tocador de harpa. Aliás, tocador de harpa. Às vezes Deus nos promete coisas sublimes, mas nos aproximamos do cumprimento das promessas divinas de forma devagar, como pequenos servos na corte do rei, né? Curioso também é entender o significado de tangedor, né? Tangedor está relacionado com manhã, luz, resplandecer, brilhar,
resplendor, aurora, levar, conduzir, guiar. Né? Os instrumentistas, no caso de Davi, era capaz de trazer a luz divina e o resplendor da glória de Deus através das notas musicais tocadas. Assim, estabelecer através da música um canal de comunicação espiritual. Ou seja, o Senhor passa a guiar, conduzir, levar o homem à compreensão do caminho, da verdade e da vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, né? Pois Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Dos louvores do seu povo. Davi estava ali para confrontar essa entidade maligna, né? Este foi o primeiro duelo aberto com aquelas entidades que tentariam destruir o seu reino. Em hebraico, né, a palavra harpa, ela se relaciona com lâmpada, fogo, né? Ou seja, Davi confrontou o espírito maligno com a luz das palavras de louvor a Deus, que entoava junto ao acompanhamento de sua harpa, e com o fogo do Espírito Santo, que passou a habitar nele permanentemente desde o dia em que foi ungido por Samuel. Davi agora não é mais visto como um coitadinho, né? Porque agora eles o conheciam como um homem forte e como um homem valente, né? Mais precisamente como um homem de guerra, né? A palavra guerra também está relacionada com batalha, pão, né? Pois a questão da fabricação do pão consiste na mistura de farinha e água, e depois ele é batido como se fosse uma luta, né? Então, Davi é natural de Belém, que é a casa do pão, né? Deus sabia muito bem que Davi, por se alimentar do pão, da palavra de Deus, estava preparando uma grande luta física e espiritual que estava prestes a enfrentar. Davi também é caracterizado como um homem sisudo em palavras, e essa expressão, né, sisudo em palavras, soa como discernir, porque ele discernia bem as palavras e falava bem também. Além de seu porte atlético e de sua coragem na luta, Davi era um homem que se expressava muito bem em palavras, né? Virtude que se espera de um grande estadista. E acima de tudo, o Senhor estava com ele. Davi foi escolhido não por Deus, né? E colocado numa posição ali de exaltação. Deus o exaltou ali, e nós, apesar de, mesmo assim, Davi continuou sendo perseguido, né? E aí mostra também a nossa vivência, nossas experiências, né? Que nós somos rejeitados e perseguidos, né? Somos sal da terra e a luz do mundo, e a única coisa que impede a humanidade de cair em total apodrecimento é a igreja ainda estar aqui na terra, né? Nós estamos aqui, né? Depois da queda espiritual de Saul, de sua rejeição e opressão por um espírito maligno, o exército dos filisteus preparou sua investida. Dessa vez trouxeram sua arma secreta, seu principal guerreiro, o gigante Golias, descendente dos antigos gigantes pré- e pós-diluvianos. Porém, Deus também havia separado uma arma secreta, tão oculta que até mesmo o exército de Israel desconhecia. Deus separou um gigante à altura de Golias, cuja aparência era pequena, mas em seu interior habitava o ser mais poderoso do universo, né? A luta vai ser travada, né? E Davi, mesmo sendo bem inferior em estatura, né, e tal, a Golias, que era um gigante, mas ele se tornou maior do que Golias, porque quem habitava nele
era o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, né? Que vai à luta por nós. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus.